Aqui no Brasil, depois do fechamento do mercado financeiro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central informou que elevou a taxa básica de juros pela 7ª vez seguida. Com isso, a Selic passou para 15% ao ano. A decisão foi unânime. Copom reafirmou que as expectativas de inflação continuam acima da meta, que vai seguir monitorando os efeitos da política comercial americana e o comportamento das contas públicas aqui no Brasil. Mas e se eu te dissesse que toda essa desordem não é aleatória? Que ela segue um roteiro, um padrão que se repetiu inúmeras vezes ao longo dos últimos 500 anos. E que, ao entender esse padrão, podemos não só compreender o presente, mas também nos preparar para o futuro. Imagine a história não como uma linha reta, imagine mais como uma série de ondas gigantes. Cada onda representa a ascensão, o auge e o seu inevitável declínio na vida de um império dominante. No momento que eu gravo esse vídeo, vivemos durante o imperialismo americano, mas já existiram outros. Esses ciclos duram em média de 150 a 250 anos e são movidos por 3 forças poderosas que se alinham mutuamente. Primeiro, o ciclo da dívida e do dinheiro. Uma nação em ascensão inova, produz e acumula riqueza. O crédito é farto, as pessoas investem e a economia floresce cada vez mais. Mas com o tempo, a dívida cresce mais rápido que a renda. E para lidar com isso, os bancos centrais imprimem mais dinheiro, desvalorizando a moeda e criando bolhas financeiras. Segundo, o ciclo da ordem interna. No início do ciclo, há um senso de propósito comum e oportunidades. A prosperidade cresce, mas com ela também cresce a desigualdade. A distância entre os mais ricos e os mais pobres se torna um abismo. Isso gera ressentimento, polarização e, eventualmente, conflitos sociais e políticos que paralisam a nação. E terceiro, mas não menos importante, o ciclo da ordem externa. A nação dominante, agora endividada e dividida internamente, enfrenta um novo desafio. Uma potência rival em ascensão, mais disciplinada, mais inovadora e economicamente competitiva. Esse confronto por poder e influência global raramente é pacífico. E é a interação fatal desses 3 ciclos que determina o destino das nações. Mas como medimos a força de um império? Para assim sabermos em qual parte dessa história nós estamos agora. Para entender em que parte do ciclo atual nós vivemos, precisamos nos perguntar: como medir de forma objetiva, com dados, se um país está subindo ou caindo? Vamos fazer um check-up médico completo da saúde de uma nação, baseado nesses 8 indicadores chaves. Pense neles como os sinais vitais de um império. Primeiro, educação. Um país que investe em cidadãos bem educados está investindo no futuro. Não tô falando só sobre ler e escrever, tá? Mas sobre a qualidade do ensino, que capacite os alunos a transformar seus sonhos e ideias em realidade. Segundo, inovação e tecnologia. Quem está inventando o futuro? Ter a tecnologia mais avançada define quem lidera economicamente e militarmente. Pense nos computadores, nos remédios, ou hoje na inteligência artificial. Terceiro e quarto andam juntos: competitividade e produção econômica. O país consegue produzir mais produtos que os outros gastando menos? Isso se reflete no seu PIB e na sua fatia comercial mundial. Se o mundo inteiro compra produtos made in tananã, isso é um sinal de força imensa. Quinto, comércio internacional. Um império ascensão geralmente vende mais para o mundo do que compra dele. Ele se torna o centro das rotas comerciais globais. E já que ele é dono da bola, ele escolhe qual vai ser a brincadeira. Sexto, força militar. O poder militar não é só para invadir e roubar outras regiões, como a gente está acostumado a ver na história. Ela serve também para proteger rotas comerciais e os interesses do império ao redor do globo. Historicamente, a potência dominante sempre teve as forças armadas mais poderosas. E até na história recente, isso não mudou. Sétimo, centro financeiro. O dinheiro do mundo inteiro flui para os bancos e mercados de capitais da nação dominante.
Londres já foi esse centro. Hoje, no momento que estou gravando esse vídeo, é Nova York. E finalmente, o 8º fator, que é a consequência de todos os outros: a moeda de reserva. Quando o império é tão dominante, seu dinheiro se torna a moeda que todos os outros países usam para fazer negócio e guardar suas economias. Esse é o prêmio máximo. Agora vamos ver como esses 8 indicadores explicam a ascensão e a queda das últimas grandes potências. E depois a gente pode descobrir a nossa situação atual. Vamos viajar no tempo. Século 17. O Império Holandês. Pequeno em território, mas gigante em inovação. Os holandeses dominaram a educação, a tecnologia de navegação e o comércio. Eles criaram a primeira bolsa de valores e sua moeda, o florim, era a mais confiável do mundo. Eles preenchiam todos os 8 requisitos, mas após quase 200 anos, o ciclo virou. Guerras caras contra seus rivais, especialmente a Grã-Bretanha, geraram dívidas enormes e seu poder começou a diminuir. E quem assumiu o posto? O Império Britânico. Com a Revolução Industrial, a Grã-Bretanha se tornou a oficina do mundo. Sua marinha era imbatível, controlando o império onde o sol nunca se punha. Londres virou o centro financeiro global e a libra esterlina era a moeda de reserva. Mas o ciclo continuou, 2 guerras mundiais devastaram a economia britânica. Para vencer, eles se endividaram massivamente, principalmente com uma potência em ascensão na época, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos. O império estava exausto e quebrado, a passagem da tocha era inevitável para os EUA. Em 1944, na conferência de Bretton Woods, o mundo oficializou a nova ordem. O dólar americano lastreado em ouro, ou seja, você podia trocar $1 por uma quantidade de ouro, se tornou a nova moeda de reserva mundial. Os Estados Unidos saíram da guerra como a maior potência industrial, tecnológica e militar do planeta, sem nenhuma competição real. Ninguém era páreo. O Império Americano havia começado aí. E onde estamos hoje? O confronto de titãs. O ciclo está girando de novo. Se aplicarmos os 8 indicadores, veremos um padrão familiar. Vemos um império dominante, os Estados Unidos, mostrando sinais clássicos de declínio relativo, e o império ascensão, a China, subindo a uma velocidade nunca vista na história. Vamos analisar. Em educação, a China forma muito mais engenheiros e cientistas por ano do que os Estados Unidos. Em comércio, a China já se tornou o maior parceiro comercial da maioria dos países, superando os Estados Unidos. E em produção, sua economia em algumas métricas já é a maior do mundo. Os Estados Unidos, no momento que estou gravando esse vídeo, ainda lideram de forma esmagadora em força militar, pelo que sabemos, né? Mas eles certamente são os que mais investem em força militar hoje. E crucialmente, os Estados Unidos ainda mantêm o dólar como moeda de reserva global, o que lhes dá um poder imenso. E ainda grande vantagem no pódio de top 1 do mundo. A inovação tecnológica nos Estados Unidos ainda é forte, mas a China está diminuindo a distância rapidamente. Em algumas áreas, ela já lidera, como o 5G e pagamentos digitais. Os sinais internos de declínio nos Estados Unidos são claros. O ciclo da dívida está em estágio avançado. O governo imprime trilhões de dólares para pagar as contas, rolando as dívidas uma por cima da outra. É como se você usasse o seu cartão de crédito para pagar a conta de outro cartão de crédito. E assim a dívida só vai virando uma bola de neve. E o ciclo de desordem interna é visível para todos os lados. A desigualdade de riqueza é a maior desde os anos de 1930 e a polarização política divide o país no meio. É nítido para todo mundo como os Estados Unidos está cada vez mais dividido e polarizado, e cada vez mais violento nesse aspecto. Essa dinâmica, um poder dominante, endividado e dividido, e um poder ascendente, desafiando sua hegemonia, é o momento mais perigoso do grande ciclo. É quando as guerras comerciais, tecnológicas e, no pior dos casos, militares se tornam mais prováveis. Então, estamos condenados a repetir a história? Não necessariamente, mas muito provavelmente. Mas nos dar esse mapa para entender as forças que nos moldam nos ajuda muito. O futuro não está escrito, mas os padrões são um aviso. Para as nações, a lição é clara. Um país prospera quando investe em educação e infraestrutura, quando vive dentro de suas possibilidades financeiras,
e quando seus cidadãos sentem que estão juntos no mesmo barco, trabalhando por um bem comum. E para nós, como indivíduos, entenda a história e esses ciclos. Saber em que mar você está navegando te ajuda a não se afogar na próxima onda. Diversifique, não aposte todo o seu futuro em uma só moeda, em uma só empresa ou num único governo de um país. A mudança da ordem mundial não acontece do dia para a noite. É um processo longo e turbulento. Mas ao entender o grande ciclo, paramos de ver as notícias diárias como um caos aleatório e começamos a enxergar as engrenagens da história em movimento. E esse conhecimento é a ferramenta mais poderosa que podemos ter para nos preparar para o mundo que está por vir. Se você gostou dessa análise profunda, quer mais vídeos que te ajudem a entender o mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tchau, tchau!